Amigas e amigos, vamos lá. Nesse vídeo a gente vai discutir um pouquinho sobre esse grande problema que infelizmente a gente ainda tem que enfrentar no nosso país, que é o racismo. Antes de tudo, eu vou pedir isso para vocês por causa desse ruidinho ao fundo. Infelizmente o meu computador tem problema de aquecimento, e aí é o que acaba provocando esse incômodo do ruído que vocês estão ouvindo ao fundo. Mas acho que vai dar para ouvir o que eu tenho a falar para vocês nesse vídeo, tá bom? O que é racismo? Toda ação ou discurso que promove a hierarquização étnico-racial de pessoas. Ou seja, quando alguém trata diferente o próximo só por causa de sua origem, cor de pele, dentre outras características físicas. O que é hierarquização? Hierarquização vem de hierarquia. Hierarquia é quando você classifica pessoas dando uma posição superior a uma em detrimento de outras. Então, o que aconteceu? No século XIX, a ciência achou que existiam diferentes raças humanas, né? Ou seja, que pessoas eram superiores às outras por causa de suas características físicas, como por exemplo cor de pele, e por conta de suas características culturais. Por que culturais? Aí a gente vai ter que resgatar a palavra étnico. Étnico vem da palavra etnia. Etnia é o termo que a gente utiliza para designar a que grupo social, cultural, que uma pessoa pertence. Então, por exemplo, quando a gente fala em alemão, a gente está falando das características étnicas de uma pessoa que ouve um determinado tipo de música, que é cristã, que nasceu na Alemanha e que é branca, loira, do olho azul. Por isso que a gente sempre observa as palavras étnico e racial vindas junto, porque elas de alguma maneira são utilizadas para classificar grupos sociais de uma origem geográfica específica. Né? Então, quando você fala alemão, você vai lembrar de características raciais, digamos que, e étnicas, ou seja, que tem a ver com suas características físicas e culturais. Bom, só que no século XX, a biologia reconheceu que não existe raças humanas, mas apenas uma raça humana. E essas diferenças são diferenças de ordem geográfica étnica, ou seja, são diferenças que têm mais a ver com o posicionamento cultural e geográfico das pessoas do que componentes biológicos. Né? Só que, infelizmente, lá no século XIX, os cientistas achavam que existiam diferentes raças e que umas eram superiores às outras. Aí ficou definido que brancos europeus seriam os superiores frente a todas as outras diferentes raças do mundo. Né? Ou seja, tudo que era tido como europeu, seja cultura, ciência, música e as características físicas, eram considerados por cientistas como superiores frente às outras. Foi apenas no século XX, mais ou menos no meio do século XX, que a biologia falou, olha, esse negócio de raças não existe, existe a raça humana. Só que qual é o problema? O estrago já tinha sido feito. Muitas pessoas começaram a achar, e não deixaram de achar, digamos assim, que existe uma raça só. As pessoas, muitas delas, continuaram achando que existem diferentes raças e continuavam a tratar pessoas diferentes só por causa dessa pretensa raça. Então, qual é o problema? A biologia no século XIX falou, olha, existem raças e umas é melhores que as outras. O mundo ouviu isso e falou, olha, se é assim, pessoas superiores têm mais privilégios frente às inferiores.
E foi assim que se desenvolveu a ideia de que brancos seriam superiores aos outros. E é dessa maneira que se justificou muitas ações racistas, ou seja, ações que promovem dificuldades a um grupo social só por causa das suas características físicas ou culturais. Né? E aí, isso acabou, hoje a gente acaba vendo, a gente acaba concluindo que isso é um problema. Um problema que não foi resolvido. E aí, para entender esse problema, para tentar resolver esse problema, você continua utilizando o conceito de raça, mas não no sentido biológico, mas no sentido sociológico, no sentido social. Por quê? Porque você acaba tendo que reconhecer quais são as pessoas que sofrem dificuldades por terem características físicas e culturais diferentes, né? Você vai ter que, depois que identificar essas pessoas, demonstrar quais são esses problemas que essas pessoas enfrentam, e aí vocês vão ter que achar a solução para que esse problema acabe. Né? Então é por isso que se ainda utiliza o conceito de raça, justamente para identificar quem são as pessoas que sofrem numa sociedade por causa das suas características físicas ou culturais, né? E dessa maneira ajudar essas pessoas a lutar para que o racismo acabe, ou que a ideia de que existem raças melhores que as outras acabe. Racismo é só contra o negro? Não. Toda manifestação contra determinado povo, né, de características físicas, culturais, étnicas diferentes, é considerado racismo. Então, racismo pode ser contra o asiático, contra o indígena, contra o negro, contra o judeu. Por exemplo, o Hitler, que liderava a ditadura nazista alemã, né, entre os anos 1933 e 1945, matou milhões de pessoas só pelo fato dessas pessoas serem de famílias de tradição religiosa judaica, ou seja, de serem judias ou descendentes de judias, né, que, mesmo tendo a mesma característica física do que os alemães brancos cristãos, essas pessoas foram perseguidas pelo fato de elas terem uma origem cultural, étnica diferente, né? Qual seja a região lá da Judéia, a região onde nasceu Jesus Cristo e tudo mais. Né? Para os cristãos brancos, né, alemães, essas pessoas eram inferiores e essas pessoas deveriam ser dizimadas. Né? E aí, outro exemplo. Quando você ouve algum estereótipo indígena, alguma pessoa dizendo que indígena é isso, indígena é aquilo, né? Mesmo não sendo isso verdade, e quando você vê alguém falando de forma depreciativa sobre o indígena, isso é racismo também. Mas por que no Brasil o racismo é principalmente contra o negro? Bom, para a gente entender isso, a gente vai ter que ir atrás da história. Né? Como vocês sabem, o Brasil foi colonizado por portugueses, ou seja, os portugueses foram os primeiros europeus que chegaram aqui e montaram uma civilização. Né? Para montar essa civilização, os portugueses eles começaram a trazer africanos à força desse continente da África e aqui forçaram essas pessoas a serem escravas. Né? E aí, nessa condição de escravos, os africanos e seus descendentes, eles eram submetidos a maltratos físicos, psicológicos, eles não tinham salário, eles tinham precárias condições de moradia, né? Isso tudo tornava a vida desses africanos e seus descendentes neste país muito difícil, né? Isso quer dizer que eles não enfrentaram essa situação? Não. Muitos africanos fugiam da sua condição de escravo, muitos africanos eles sabotavam produções, outros infelizmente acabavam se matando, né? Isso tudo era uma forma de resistir a essa péssima condição que eles eram forçados a estar nesse país, né?
Então, muitos africanos, por exemplo, fugiam para serem livres em comunidades distantes de fazendas e de grandes cidades, que eram os locais que eram conhecidos como os quilombos, né? Isso tudo para demonstrar o quanto os negros africanos e seus descendentes, muitos deles enfrentaram essa situação difícil que eles eram obrigados a viver aqui nesse país. Repare que só em 1888, ou seja, 388 anos depois que o primeiro português chegou nesse país, foi assinada a lei chamada Lei Áurea, que acabava juridicamente com a escravidão de africanos e seus descendentes no Brasil. Ou seja, que acabava com essa escravidão garantida na lei. Né? Isso quer dizer que a princesa Isabel, a pessoa que assinou essa lei, filha do rei da época, que era Dom Pedro II, era uma pessoa que gostava dos africanos, dos seus descendentes, né? Queria que isso acabasse? Não. Ela acabou assinando essa lei porque, primeiro, que a escravidão já estava acabando por conta do país, né? Ela estava bem enfraquecida, né? Segundo, porque ao assinar essa lei, ela não aprovou nenhum tipo de contrapartida que melhorasse a vida dessas pessoas no país, né? Por exemplo, não foi assinada nenhuma lei que garantisse terra para as pessoas plantar sua própria comida, os negros, né, no caso, nenhum programa de empregos para empregar os africanos que ficaram abandonados, né? Nenhum tipo de programa de moradia, de educação dos filhos de africanos e seus descendentes, né? Então, digamos que a vida do negro no Brasil mudou muito pouco com o fim da escravidão, né? O que aconteceu foi o contrário. Foi o Estado brasileiro, o governo brasileiro, adotar medidas para dificultar mais a vida do africano e do seu descendente, para que eles pudessem morrer, para que eles pudessem se mudar do país, né? Para que acabassem com negros no Brasil. Porque né, era nessa época que existia a ideia de que brancos eram superiores aos negros, e no Brasil existia a ideia de que o Brasil só iria ser bom se não tivesse nenhum negro no país. Né? Mas a população negra ela resistiu a esse ataque feito pelo Estado e continuou a existir. Né? Fato que hoje, como a gente sabe, a população brasileira é uma população que metade é negra ou parda, digamos assim. Né? Mas o estrago já tinha sido feito e nada tinha sido feito e nada foi feito para que esse estrago fosse consertado. Né? A população negra ela foi excluída do processo educacional, ou seja, ela não tinha como estudar, né? Porque estudar nessa época no Brasil era muito mais difícil do que é hoje. Os negros não eram escolhidos para ocuparem postos de emprego, né? E aí o que aconteceu? A maioria de escravos, de pessoas que foram escravizadas, né, que foram libertas, e seus descendentes, elas não tinham emprego, elas não tinham moradia boa, né, e isso promoveu uma marginalização do povo negro na sociedade, uma exclusão do povo negro na sociedade brasileira ao longo do século XX. Né? Então, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e não deu nenhum tipo de contrapartida que melhorasse a vida dos negros, isso foi fundamental para que negros não tivessem emprego, não tivessem moradia. Né? Então, por exemplo, muitos negros que moravam nos centros das cidades, com as reformas e modernização dessas cidades, eles foram desabrigados, foram obrigados a morar em outros locais, distantes do centro, daí o surgimento e o crescimento das favelas, por exemplo, nas grandes cidades. Né? Então, todos esses problemas fizeram com que a população negra acabasse indo para as margens da sociedade e acabasse gerando estatísticas ainda hoje tristes, como o fato de a população negra ainda ter escolaridade menor do que a branca, ou seja, ficar menos tempo na escola que os brancos, que o salário dos negros sejam inferiores ao dos brancos, e que o número de desempregados negros seja muito grande. E aí, se você observar, por exemplo, no Congresso Nacional, há pouquíssimos negros. Você vê na televisão pouquíssimos repórteres, por exemplo, são negros. Hoje já há
um crescimento do número de pessoas negras que ocupam esse espaço. Mas já foi bem pior. E mesmo com esse crescimento que a gente observa, ainda é muito pior. A gente foi acostumado a achar que racismo é só quando uma pessoa ofende de forma verbal ou física, ou seja, quando uma pessoa agride a outra com palavras ou até com agressões físicas, uma pessoa por causa da sua raça, cor de pele ou origem étnica. Bom, isso é apenas uma das formas do racismo, é apenas um dos tipos de racismo, né? Que é o que a gente classifica como preconceito racial. Preconceito racial é a forma mais direta de racismo, é a forma mais visível de racismo, que é quando uma pessoa ofende outra, verbalmente ou fisicamente, ou seja, quando uma pessoa agride outra com palavras ou até de forma física, uma outra por causa da sua pele, cor de raça, origem étnica, né? Mas existem outros tipos de racismo que a gente costumeiramente chama de racismo velado, né? Que não é um racismo tão perceptível, mas que a gente acaba percebendo ele nos detalhes. O professor Silva Almeida, né, intelectual negro brasileiro, ele nos lembra que há dois tipos de racismo velado, digamos assim. O racismo institucional, que é quando uma instituição privada do Estado, ou seja, quando uma empresa, quando um comércio ou quando um Estado trata de forma discriminatória uma outra pessoa por causa da sua raça, cor de pele ou origem étnica. Então, quando, por exemplo, você não atende ou atende mal uma pessoa só pelo fato dela ser negra em um comércio, quando você vê que uma empresa pública ou privada contrata uma branca ao invés de uma negra só pelo fato dela ser branca, né? Ou quando você observa que policiais perseguem mais negros do que brancos só pelo fato das pessoas serem negras, né? Esses exemplos são exemplos de racismo institucional, que são mais velados, né? Mas não deixam de ser tão graves quanto um preconceito racial. O racismo estrutural é um outro tipo de preconceito. É quando a gente observa que a sociedade ela é organizada de forma racista, no sentido de que pessoas têm menos oportunidades ou nenhuma oportunidade, pessoas têm menos privilégios ou nenhum privilégio pelo fato dela possuir uma raça ou pelo fato dela ter uma cor de pele específica ou por ela ser de um contexto étnico-racial específico. No Brasil, a gente pode perceber esse racismo estrutural quando a gente vê números de que negros possuem um salário inferior ao de brancos, ou quando a gente olha para o Congresso Nacional, Câmara de Deputados, Senado, Câmara de Vereadores, prefeituras, a gente percebe que há mais políticos brancos do que negros, ou seja, isso demonstra que instâncias de poderes, por exemplo, são mais ocupadas por brancos e por negros, né? E isso acaba fazendo com que a sociedade continue dessa forma, que ela não mude, né? Que não haja nenhum tipo de mudança para que as coisas se tornem mais equitativas, né? Que a desigualdade racial no Brasil acabe. Mas a gente pode entender que essas coisas aos pouquinhos elas estão mudando e elas estão melhorando. E isso graças à própria luta das negras e dos negros no Brasil, né? Com volta da década de 1970 e 1980, começou a se organizar movimentos políticos que tinham como principal objetivo lutar contra a desigualdade racial no Brasil, né? E eles tiveram várias conquistas. Eles participaram ativamente da Constituição Federal de 88, né? No sentido de que a nossa Carta Magna consiga alguns privilégios, ou melhor, que consiga garantias de direitos ao povo negro, né? Esses movimentos conseguiram que o racismo pudesse se tornar crime no nosso país. Esses movimentos conseguiram que as cotas raciais fossem aprovadas nas universidades públicas
E isso é muito importante porque, como a gente sabe, as universidades públicas, você consegue acesso a elas por meio de provas, o vestibular ou o Enem. Só que, como os negros brasileiros eles ocupam menos a classe média, a classe alta do Brasil, que pode ter ensino de qualidade nas escolas, eles têm desvantagens na hora do processo seletivo, né? Porque, infelizmente, as escolas públicas brasileiras estão em desvantagem de qualidade frente às escolas particulares. Escolas públicas em que os negros frequentam, quando conseguem frequentar, né? E escolas particulares que a maioria é branca, né? Então, essa maioria consegue a vaga nas universidades públicas. Então, as cotas servem para que se aumente o espaço dos negros nessas universidades para que os negros possam ter melhores oportunidades de trabalho, né? E que isso possa influenciar positivamente para o movimento negro, pessoas lutando mais para essas conquistas, pessoas que ocupem melhores posições em espaços educativos brasileiros, que progressivamente aumente o número de negros e indígenas nas universidades para que, de alguma maneira, possa melhorar a condição de vida dessas pessoas e que negros e indígenas possam ter o mesmo espaço que os brancos nas instâncias de poder, nos melhores cargos de emprego, para que a nossa sociedade seja mais igual, né? As cotas servem para que, no dia em que o Brasil tiver uma igualdade racial, econômica e social, se esse dia chegar, as cotas irão acabar, porque elas não têm mais razão de existir. Mas enquanto a gente observar que nos espaços de poder, nos melhores cargos, nos melhores salários, né, no Congresso Nacional, nas instâncias políticas, né, enfim, nas próprias universidades, enquanto tiver mais branco do que negros, as cotas devem continuar a existir, né? A gente observa também com toda a luta da população negra brasileira o aumento do espaço dessas pessoas nos espaços de representatividade, como na TV, por exemplo. Apenas no ano de 2007, se eu não me engano, é que a gente teve uma protagonista negra em novela, né? É, ainda é pouco, mas já houve uma melhora frente a anos anteriores. E outro ponto muito importante que é fruto da luta antirracista é o fato de que há um maior número de pessoas no Brasil que apoiam a luta antirracista, né? Sejam elas brancas, negras, indígenas, né? Isso a gente pode dizer que tudo isso que eu acabei de falar foi conquistas dos negros organizados politicamente para que a vida da população negra no Brasil seja melhorada, ok? Então é isso. Peço perdão por alguns erros de português, peço perdão pela qualidade do áudio, mas acho que a gente consegue pegar o cerne da questão nesse vídeo, beleza? Até a próxima.